Om Bhurbhuvah Swaha Tat Savituru Varenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Sairam. Nós oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Então, hoje a gente está começando um novo livro aqui no nosso ciclo de estudos. E agora com essa novidade que a gente está gravando nossas reuniões, né? Esse livro que a gente vai estudar é o Bhagavad Gita, Divinos Discursos de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Essa a tradução para o português que a gente fez, né? O nome original da edição em inglês, indiana, é Bhagavad Gita, Divine Discourses of Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Eu vou ler aqui essa nota do editor. O Senhor Krishna, o divino vaqueiro, ordenhou as vacas das Upanishads na era de Dwapara Yuga para extrair o leite sustentador da vida para Arjuna, Partha, o bezerro, e transmitir a essência ambrosíaca da Bhagavad Gita para todos beberem e dela extraírem o seu sustento. Arjuna, que chegou ao campo de batalha de Kurukshetra totalmente preparado para lutar a batalha contra os Kauravas, foi subitamente dominado pela tristeza e pelo desânimo ao ver os seus parentes e amigos e os seus professores no exército oposto. Ao se dar conta do prospecto de matar esses entes queridos, ele ficou tão sufocado de tristeza e emoção pelos efeitos negativos da guerra que deixou cair o seu arco e as suas flechas e implorou ao Senhor Krishna, o eterno condutor, que o levasse para longe do campo de batalha. Foi naquele momento crucial, e tendo como pano de fundo os dois exércitos opostos dos Pandavas e Kauravas, prontos para lutar e exterminar um ao outro no campo de batalha, que o Senhor Krishna ensinou a sabedoria das Upanishads sobre a natureza do Atma imortal vivendo no corpo mortal, a natureza dos sentidos, o dever de um guerreiro kshatriya, a natureza de um sábio, Stita Prajna, os caminhos da devoção, Bhakti Yoga, da sabedoria, Gnana Yoga, e da ação, Karma Yoga, e, finalmente, o caminho da entrega e da execução do seu próprio dever como uma oferta aos pés de lótus do Senhor. O mesmo Senhor Krishna reencarnou na era de Kali como Bhagavan Shri Satya Sai Baba, conforme sua promessa feita na Bhagavad Gita, para ensinar a sabedoria antiga aos Arjunas modernos. De certa forma, todos nós somos Arjunas no campo de batalha de nossas vidas, vencidos pela ilusão e pelo desânimo, esquecidos de nossa própria natureza divina inata e totalmente confusos sobre o nosso dever, Swadharma. É nesse contexto que Bhagavan Shri Satya Sai Baba, em seu infinito amor e compaixão pela humanidade, proferiu uma série de 34 discursos sobre a Bhagavad Gita no ano de 1984 em Prashanti Nilayam, para despertar e instilar um senso de dever em nós. Em seu estilo inimitável, pontuado com pequenas histórias e poemas, Swami ensina que a Bhagavad Gita não é apenas um livro para ser reverenciado e adorado, mas seus ensinamentos devem ser praticados e vividos. Tomando a primeira palavra do primeiro verso e a última palavra do último verso da Bhagavad Gita, ele ensina que a essência da Bhagavad Gita é cumprir o próprio dever, Mama Dharma. Esses discursos proferidos em Télugu foram originalmente compilados em forma de livro em 3 seções, a saber, o caminho da devoção, Bhakti Yoga, o caminho da sabedoria, Gnana Yoga, e o caminho da ação, Karma Yoga, e publicado sob o título de Shri Satya Sai Gitamritam, no ano de 1996. Essa é a publicação em Télugu. Eles agora foram traduzidos e publicados sob o título Bhagavad Gita, Divinos Discursos de Bhagavan Shri Satya Sai Baba.
Aí ele está se referindo à publicação em inglês, indiana, mas em inglês, né? Seria o Bhagavad Gita, Divine Discourse of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. A gente sabe que depois, mais tarde, foi feita também uma edição americana chamada Sai Baba Gita, né? Mas aqui não é mencionado isso. Esperamos que este livro seja imensamente útil para os aspirantes espirituais, sadhakas, em sua jornada espiritual. Jai Sairam, Shri Satya Sai Books e Publications Trust, para Shantinilayan. Eu pus uma nota de rodapé aqui, dizendo que as gravações originais desses 34 discursos estão disponíveis no site do Shri Satya Sai Media Center, sssmediacenter.org. Foram aqueles arquivos que eu compartilhei lá no grupo, né? Esses 34 discursos, a gravação deles. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar até aqui? Tá, então aqui vem o sumário, né? São 34 capítulos. A primeira parte eles chamaram o caminho da devoção, Bhakti Yoga, são os 14 primeiros capítulos. Depois o caminho da sabedoria, Gnana Yoga, que vai do capítulo 15 até o capítulo 30. E depois o caminho da ação, Karma Yoga, que vai do capítulo 31 até o capítulo 34. Agora a gente começa o discurso do Sai Baba, né? O primeiro discurso, o primeiro capítulo, a mensagem da Bhagavad Gita. Da plenitude do amor nasce a felicidade, e brotam a verdade, o sacrifício, a paz e a tolerância. Não há felicidade sem amor. Esse é o verdadeiro caminho, o caminho de Sai Baba. Encarnações do amor. É dito que o conhecimento do ser é o conhecimento supremo. Existem vários ramos de conhecimento neste mundo. Música, literatura, dança, pintura e escultura são alguns deles. Além desses, existem várias disciplinas mundanas e científicas também. Mas, acima de todos eles, o conhecimento do ser, Atmagnana, é o conhecimento supremo. O homem não pode adquirir paz e felicidade pela busca do mero conhecimento mundano. É somente pelo conhecimento do ser, Atmagnana, que o homem pode adquirir paz e felicidade. É por isso que Adi Shankara disse: esses princípios de gramática não podem proteger você. Nahi Nahi Rakshati Dukrum Karane. O conhecimento mundano pode dar a você apenas felicidade momentânea. Somente o conhecimento do ser, Atmagnana, pode dar a você a paz e a felicidade permanente. Vou reler? Da plenitude do amor nasce a felicidade, e brotam a verdade, o sacrifício, a paz e a tolerância. Não há felicidade sem amor. Esse é o verdadeiro caminho, o caminho de Sai Baba. Encarnações do amor. É dito que o conhecimento do ser é o conhecimento supremo. Gnana Muthamam. Existem vários ramos de conhecimento neste mundo. Música, literatura, dança, pintura e escultura são alguns deles. Além desses, existem várias disciplinas mundanas e científicas também. Mas, acima de todos eles, o conhecimento do ser, Atmagnana, é o conhecimento supremo. O homem não pode adquirir paz e felicidade pela busca do mero conhecimento mundano. É somente pelo conhecimento do ser, Atmagnana, que o homem pode adquirir paz e felicidade. É por isso que Adi Shankara disse: esses princípios de gramática não podem proteger você. Nahi Nahi Rakshati Dukrum Karane. O conhecimento mundano pode dar a você apenas felicidade momentânea. Somente o conhecimento do ser, Atmagnana, pode dar a você a paz e a felicidade permanentes. Kairan.
Sairam. Aqui nesse parágrafo, Sai Baba fala da diferença, né, do conhecimento mundano e o conhecimento supremo, que é o conhecimento do ser, conhecimento do Atma, da nossa realidade permanente, eterna, imutável. Eu vejo com bastante clareza essa distinção, porque o conhecimento do mundano, né, como eles chamam, é o conhecimento que nos dá as habilidades necessárias para viver nesse mundo, né, para trabalhar, né, ter uma atividade né, na sociedade, para a gente ganhar a vida, né, e, enfim, né, ter conhecimento científico. Conhecimento científico se refere à natureza, às questões, né, do nosso corpo físico, até da psicologia, né, trata também da nossa mente, das nossas emoções, enfim, mas é tudo relacionado com o impermanente, aquilo que está sempre em mudança. A natureza é como a natureza, o mundo, a criação é como o reflexo de Deus, né? Seria como Deus numa sala de espelhos ou diante de um espelho, né? A criação é a sua imagem, mas nós precisamos conhecer o verdadeiro ser. E essa imagem ela é sempre cambiante, né? Mutante. Nada no mundo é permanente. Até a nossa estadia aqui, ela né? Como o Baba mesmo fala, você vem com um bilhete de ida e volta, né? Você tem a volta marcada. Então, é tudo impermanente e a nossa instância aqui é impermanente também. E tudo que se refere ao mundo. E nós precisamos aprender sobre o eterno, sobre a nossa verdadeira natureza, sobre quem realmente somos, de onde viemos. E a felicidade, como ele fala aqui, está relacionada ao conhecimento do ser. Por quê? No mundo a gente tem como felicidades momentâneas, né? Prazeres, né? Prazer e dor. Também há muito sofrimento, porque é dual, né? E a gente tenta se agarrar a coisas aqui, isso nos traz sofrimento. Enfim, então nós precisamos conhecer a nossa verdadeira natureza, quem realmente somos, mergulhar, né? Ir mais profundo na nossa realidade, que é estabelecer-se nela que nos dá a paz e a felicidade. Sairam. Sério, vou prosseguir a leitura. Os conceitos de conhecimento do ser, Atma Gnana, conhecimento de Brahman, Brahma Gnana, e conhecimento espiritual, Adhyatmika Gnana, significam a mesma coisa. Somente o conhecimento do ser, Atma Gnana, estabelece os princípios de unidade na diversidade e imortalidade na mortalidade. O conhecimento espiritual trata da sagrada criação e da sagrada sustentação do universo e do caminho divino para alcançar os pés de lótus do Senhor. Qual é a base para esse conhecimento? Um coração puro,
nirmala chitta, e pureza de consciência, chitta suddhi. É necessário executar ações sagradas para desenvolver pureza de consciência. Essas ações fluem da vida pura, do bom comportamento, das boas qualidades e da boa companhia. Não apenas isso. O estudo de textos sagrados como o Mahabharata, o Bhagavata Purana, o Ramayana, a Bhagavad Gita, as Upanishads, os Brahma Sutras, etc., também é uma ação sagrada. Ações de caridade, oferendas, etc., também podem ser consideradas sagradas. Vou reler. Os conceitos de conhecimento do ser, Atmagnana, conhecimento de Brahman, Brahmagnana, e conhecimento espiritual, Adhyatmika Gnana, significam a mesma coisa. Somente o conhecimento do ser, Atmagnana, estabelece os princípios de unidade na diversidade e imortalidade na mortalidade. O conhecimento espiritual trata da sagrada criação e da sagrada sustentação do universo e do caminho divino para alcançar os pés de lótus do Senhor. Qual é a base para esse conhecimento? Um coração puro, nirmala chitta, e pureza de consciência, chitta suddhi. É necessário executar ações sagradas para desenvolver pureza de consciência. Essas ações fluem da vida pura, do bom comportamento, das boas qualidades e da boa companhia. Não apenas isso. O estudo de textos sagrados como o Mahabharata, o Bhagavata Purana, o Ramayana, a Bhagavad Gita, as Upanishads, os Brahma Sutras, etc., também é uma ação sagrada. Ações de caridade, oferendas, etc., também podem ser consideradas sagradas. Sairá. Sairam. Aqui o ponto mais importante que o Baba nos ensina é que a gente precisa executar ações sagradas para desenvolver pureza de consciência, né? O que é o requisito básico, né? para o conhecimento, né? Para o Atma Gnana, né? O conhecimento do Atma, do ser ou do Brahman. E aqui ele fala quais são essas ações sagradas que desenvolvem essa pureza de consciência. Saira. Sairá. É um processo, né, que a gente precisa fazer. A gente precisa estar disposto a fazer e é disposto a observar se a gente está fazendo isso mesmo, né? Porque me chamou a atenção, né, que essa última frase, podem ser chamados, considerados, né? Porque pode não ser, né? Se essas ações, você está buscando reconhecimento, né? O seu ego está buscando reconhecimento, né? Ela não vai ser considerada sagrada. O Baba já falou isso em outras ocasiões, né? Em outros discursos, ele fala. Então, a gente tem que estar sempre atento nesse processo, se está tudo certo, assim, né? Se a gente está indo bem, se o ego está fazendo o papelzinho dele lá, né, da interação com o mundo só, não sem querer aparecer, né, sem querer trazer tudo para si mesmo. Se a gente está fazendo as ações,
mas não buscando perceber resultado, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem costume de fazer na vida cotidiana, né? Se a gente fosse separar o espiritual, né, de mundano, a gente faz esperando ver algum resultado daquilo acontecer. Então, eu planto uma semente, eu fico regando, esperando ver ela brotar. Eu faço um trabalho qualquer, eu espero um tal resultado, né? E eu meço a qualidade do meu trabalho, a qualidade da semente, pela qualidade do resultado. Só que eu entendo que quando a gente está falando do espiritual, né, quando a gente está... que é o tudo, né? A gente não deve se preocupar com essa questão do resultado, né? Ainda mais que a gente está lendo um livro que é o discurso da Bhagavad Gita, sobre a Bhagavad Gita. Então, a gente não deve esperar os resultados, pelos frutos do resultado. Então, esse caminho que a gente tem que fazer, esse processo que a gente está se despertou, né, para fazer, não se deve ficar vendo, esse ano eu acho que eu melhorei, eu estou melhor do que ano passado, até porque essas coisas são cíclicas, né? Então, às vezes, a gente está num momento que a gente acha, a gente percebe, né? Certas características sendo desenvolvidas, e daqui a pouco vem como se fosse uma onda, assim, dá um caixote na gente para ver se as características estão firmes, e se não tiverem, a gente pode ficar decepcionado conosco mesmo, mas isso tudo porque a gente espera resultados. Então, acho que esse processo, né, de purificação, né, da consciência exige uma permanente concentração interna, para a gente poder estar sempre consciente de que a gente está caminhando, né? Não importa por onde é que a gente está chegando, mas está consciente que a gente está caminhando certo. Perdão. O caminho não é fácil, né? No sentido de que basta eu vou fazer e pronto, já aceitei e acabou, né? Estou salvo. Como às vezes a gente pode estar inclinado a querer acreditar por comodidade. Perdão. Mas fazendo analogia, né? A planta que eu usei, por exemplo, uma árvore frutífera, até ela dar fruto, você plantar da semente, ela vai demorar, né? Ela vai passar por vários processos, o caule vai ficar lenhoso, né, e tal, até ela começar a florir. Sarando. Ele menciona que, além das boas ações, né, as boas companhias também, satsang. E ele menciona o estudo das escrituras, né, dos textos sagrados, também como uma boa prática, né? Além de ações de caridade, das oferendas, acredito que ele esteja se referindo às oferendas rituais, né? Então, existe uma série de boas ações, né, que a gente pode fazer,
que vão purificar nossa mente, né? Com a mente mais purificada, a gente naturalmente obtém acesso a essa consciência do Atma, né? E a consciência do Atma é o pano de fundo da nossa mente, né? Ela tá aí o tempo todo. Então, porque a gente tem, né, vários tipos de impureza mental, né? E a gente não está consciente disso, né? Da nossa própria divindade. Então, através dessas práticas, né, a mente é purificada e uma mente mais purificada, a gente obtém acesso a essa consciência superior. O que eu entendo essa que é a lógica. E eu considero muito importante a questão das boas companhias, buscar as boas companhias, né? Realmente eu sinto que as boas companhias, elas, de uma forma muito natural, elevam o nosso nível de consciência, né? Pelo menos o nível dos nossos pensamentos. E claro, o estudo das escrituras, né? Assim, que também é estar em boa companhia, né? Quando você está lendo um livro, né, foi escrito por um sábio, você está na companhia daquele sábio, de uma certa forma, né? Então, aquele, né, de uma forma muito simples, né? Achei muito bonito esse texto, porque ele, de uma forma muito simples, indica o caminho para a gente seguir. Saira. Saira. Vou prosseguir, então, a leitura mais um bocado. Uma pessoa que dominou vários ramos do conhecimento mundano pode ser considerada um erudito, um gênio, uma pessoa instruída, etc. Mas não pode ser chamada de onisciente, Sarvagna. É somente o conhecimento do ser, Atmagnana ou Atmavidya, que nos ensina o método pelo qual podemos remover o sofrimento. Tarati Sokamatma Vikti, assim diz o ditado. Isso significa que é somente pelo conhecimento do ser, Atmagnana, que se pode atravessar o oceano da existência mundana, samsara, que está cheio de sofrimentos. Não é possível remover o sofrimento por qualquer outro método. Aquilo que remove o sofrimento e nos dá a felicidade é Atmavidya, isto é, educação espiritual. Portanto, devemos perguntar: quem é competente para receber essa educação espiritual, Atmavidya? São as crianças, os idosos, as mulheres, os homens? Se continuarmos indagando, obteremos a resposta de que todo indivíduo é competente para acender a lamparina do conhecimento do ser, Atmagnana. Vou reler aqui. Uma pessoa que dominou vários ramos do conhecimento mundano pode ser considerada um erudito, um gênio, uma pessoa instruída, etc. Mas não pode ser chamada de onisciente, Sarvagna. É somente o conhecimento do ser, Atmagnana, ou Atmavidya, que nos ensina o método pelo qual podemos remover o sofrimento. Tarati Sokamatma Vitti, assim diz o ditado. Isso significa que é somente pelo conhecimento do ser,
Atma Gnana, que se pode atravessar o oceano da existência mundana, Samsara, que está cheio de sofrimentos. Não é possível remover o sofrimento por qualquer outro método. Aquilo que remove o sofrimento e nos dá a felicidade é Atma Vidya, isto é, educação espiritual. Portanto, devemos perguntar quem é competente para receber essa educação espiritual, Atma Vidya. São as crianças, os idosos, as mulheres, os homens? Se continuarmos indagando, obteremos a resposta de que todo indivíduo é competente para acender a lamparina do conhecimento do ser, Atma Gnana. Sairam. Sairam. É isso que Sai Baba fala, é muito claro, é sobre a importância do conhecimento do ser para libertar-nos do sofrimento. A gente vê que o mundo está cheio de eruditos que não conseguem se livrar de uma simples depressão. E caem em picado, né? Em depressão e outros tipos de sofrimento, não sabem libertar a si mesmos e nem aos outros. E são eruditos em várias áreas do conhecimento e até em muitas áreas do conhecimento. O que o Sai Baba fala é claro que a gente precisa ter esse conhecimento espiritual, essa educação espiritual, para nos livrarmos do sofrimento, porque só a verdade nos liberta. O conhecer-nos a nós mesmos, saber que somos Deus, olha que coisa maravilhosa. Mas saber não teoricamente, né? Saber de verdade, né? Na prática, na vivência. Saber ser, né? Ser. E muitos dos eruditos não acreditam no mais mínimo, né? Buscaram tanto conhecimento, mas não acreditam no mais mínimo no que se refere à divindade, né? São ateus, e não é só isso, é que realmente a gente vê uma ignorância básica mesmo, né? De viver e sem saber onde vai dar a vida, né? Achar que a vida é só essa instância aqui, esse momento aqui, né? Cheio de dualidade, de sofrimento, de armadilhas. Não estão aptos a cruzar o oceano, né? De samsara, como disse Baba. Então, é muito importante a gente que tem essa oportunidade, de alguma maneira, servir a esse conhecimento, né? Está dentro da missão do avatar, ou do mestre espiritual. Até no texto passado que a gente estudou, o Swami fala com relação a uma dívida, com relação aos sábios, né? Eu acho que a maneira da gente saldar essa dívida é, de alguma maneira, mínima que seja, fazer parte, né, dos mensageiros, né, desse conhecimento, nem que seja com uma contribuição mínima, né, dentro da nossa possibilidade. Sairam.
Sério. Eu quero aproveitar para fazer uma observação também, né? Que esse texto tem muitos termos em sânscrito. E aí eu estou lendo, assim, pronunciando esses termos do meu jeitinho aqui, mas eu não tenho erudição em sânscrito, né? Então, peço que não tomem a forma como eu estou pronunciando os termos como uma referência, porque não é, né? E aqui a observação que eu faço também, né, sobre esse parágrafo é que esse Atma Gnana que ele fala, ou Atma Vidya, ele já é a própria realização espiritual, né? Ele não está falando aqui de um conhecimento livresco, né? Não está falando de um conhecimento meramente mental, né? Está falando esse conhecimento, o que ele chama de conhecimento do ser, né? Atma Gnana ou Atma Vidya, já é a realização espiritual. Não é como se você vai adquirir esse conhecimento e depois a realização espiritual, ou se você vai adquirir a realização espiritual e depois vai adquirir esse conhecimento, né? Esse conhecimento é a realização espiritual. E a pessoa que adquiriu essa realização ou esse conhecimento, ela tem o sofrimento removido, são uma consequência, né? Um resultado. E é o que muitas vezes nos atrai ao caminho espiritual, né? A busca pela remoção do sofrimento, a busca pela felicidade permanente, né? A bem-aventurança que está além dos pares de opostos, dos altos e baixos, que são naturais na vida, né? E o que ele está falando é que esse ato magnânimo é o único, né? O único método para remover o sofrimento, né? Sairã. Sairã, vou continuar a leitura. Está com tempo ainda. Esse texto aqui, eu acho que não tem aqueles subtítulos, né? Que eu usava para fazer a pausa na leitura. Eu estou fazendo praticamente parágrafo por parágrafo. Sairã, você pode ganhar nome e fama, honra e prestígio ao buscar a educação mundana. Mas somente ao buscar a educação espiritual, Atma Vidya, você poderá obter a graça de Deus e alcançar o princípio divino do Atma, Atma Tattva. A educação mundana, ou a riqueza, ou o ouro, ou as posses materiais, não podem nos ajudar a assegurar esse conhecimento supremo, Atma Vidya. A qual clã Valmiki pertencia? Em que vilarejo Narada nasceu? Quanta riqueza Kuchela adquiriu? Que educação Gadyaraja recebeu?
Que idade tinha Druva nesta terra? Quão bem instruída era Tina? Se você continuar indagando assim, ficará provado que nacionalidade, religião, casta, riqueza, posses materiais, etc., não tem absolutamente nenhuma relação com a divindade. Vou reler. Você pode ganhar nome, fama, honra e prestígio ao buscar a educação mundana. Mas somente ao buscar a educação espiritual, Atma Vidya, você poderá obter a graça de Deus e alcançar o princípio divino do Atma, Atma Tattva. A educação mundana, ou a riqueza, ou o ouro, ou as posses materiais, não podem nos ajudar a assegurar esse conhecimento supremo, Atma Vidya. A qual clã Valmiki pertencia? Em que vilarejo Narada nasceu? Quanta riqueza Kuchela adquiriu? Que educação Gajaraja recebeu? Que idade tinha Dhruva nesta terra? Quão bem instruída era Tina? Se você continuar indagando assim, ficará provado que nacionalidade, religião, casta, riqueza, posses materiais, etc., não tem absolutamente nenhuma relação com a divindade. Sairan. Sairam. Isso me lembra a frase de Jesus, né? Buscai e achareis. Né? O conhecimento átmico, conhecimento da nossa realidade, é para quem o busca, é para todos. Sai Baba já disse aqui anteriormente, né? Todos estão elegíveis, né, para esse conhecimento, porque é a nossa realidade, nos pertence, é o que nós somos, e nem podemos fugir a essa realidade. Pode demorar mais tempo para que alguém se volte a essa busca, mas é certo que ela vai acontecer, porque nós temos que encontrar a nós mesmos. Então, por isso ele coloca aqui, tá além né, do que nós possamos buscar de conhecimento mundano, está também além da mente, é aquilo que nós somos, porque não há dois, só há um, né? Então, tudo que nós vemos é o que nós somos, né? É o uno sem um segundo. Sairam. Sairan. Aqui Sai Baba, a forma como eu entendo, né, ele está falando assim, não tanto assim das coisas, né, mas do nosso interesse pelas coisas. Porque, claro, você pode ter riquezas, não tem problema nenhum. Você pode ter uma religião, né? Pode ter uma nacionalidade. A questão não é você ter ou não ter essas coisas, né? A questão é o interesse que você coloca nas coisas, né? Que pode eventualmente ser que é um indício, né? Do que é importante para você, né? E você vai ter aquilo que é importante para você, né? Como a Sueli mencionou a passagem, né? Onde está o seu tesouro, né? Então, assim,
Sai Baba está dizendo aqui, né, juntando com o que ele colocou no parágrafo anterior, é que o caminho está aberto para todos os que quiserem. Né? Não, não tem nenhum impedimento de casta, gênero, religião, etc. Né? Nacionalidade. Né? Todos os que tiverem interesse, né? E buscar esse conhecimento do ser, né? Esse conhecimento se revelará a essas pessoas. Sério. Sairá. O Sebaba, ele mostra, né, está mostrando aí que a gente está buscando o conhecimento errado, né, assim, para adquirir a felicidade, para a felicidade, que a gente está sempre olhando para fora, né, e querendo conhecer as coisas que estão fora. Mas a gente precisa olhar para dentro para conhecer o Atma, né, para conhecer a verdade. E muito provavelmente, né, falo muito provavelmente porque eu não tenho essa visão ainda, mas é uma vez que adquiri isso, esse conhecimento mundano que foi adquirido anteriormente, ele vai ser ou transformado ou ficar obsoleto, né? Então, acho que ele está nos chamando a ir na busca do conhecimento que verdadeiramente importa e parar de, né, como no popular fala, correr atrás do rabo, né? A gente precisa olhar para dentro, né, e ter esse conhecimento, porque esse conhecimento vai libertar, esse conhecimento vai trazer a felicidade, a gente já sabe disso, né? Mas eu preciso fazer isso com afinco, não com, assim, com afinco que eu digo, assim, com prazer, com vontade de estar fazendo aquilo ali, né? Não com uma coisa pesada, mas com alegria, com prazer, a gente fazendo aquilo ali, buscando esse conhecimento do Atman, essa alegria, né, de uma criança, né, que a criança, ela pega ela vai criando o conhecimento dela, sempre com alegria, né, tudo ela é uma brincadeira. E aí a gente, por conta de a gente ter muitos objetivos, a gente perde um pouco essa alegria e fica focando nos resultados, mas o conhecimento do Atman, a gente não sabe nem que resultado é esse, né? Quem experimentou não tem como passar em palavras, porque não é possível. Então, a gente precisa realmente vivenciar, né? E fazer esse trajeto com essa alegria que a criança, por exemplo, né, tem. Nós sairemos. Sairam. A fala da Carol me fez lembrar uma coisa, né? Quando ela disse, né, que a gente não tem, né, experiência, não sabe o que está buscando, enfim, como é. Não sei se foi exatamente assim, mas eu me lembrei, né, do Gautam,
Gautama Satideva, quando ele ia aos satsangs do mestre dele, e o mestre perguntou o que ele estava buscando ali. E ele não soube responder. Ele sentia uma atração por ir, mas ele não sabia por quê, porque ele não tinha conhecimento espiritual prévio, e todas essas palavras, né, autorrealização, ou qualquer coisa assim, né, para ele eram as palavras difíceis que não tinham significado, nem ele saberia explicar o significado dela. Então, ele não sabia o que estava procurando. E o mestre disse para ele, eu sei o que você está procurando. Você sabendo, né, ou não sabendo, o que você está procurando é paz. E eu acho isso muito forte, porque, na realidade, eu acho que o que esse mestre disse, ele tem razão. Hoje eu vejo, né, por um pouco de experiência que tenho, que tudo que a gente está buscando é essa paz, porque quando você tem paz, né, equanimidade, né, essa paz além das palavras, é onde você tem a clareza de ver tudo e de conseguir estar diante da vida, dos problemas, dos desafios diários e resolvê-los. É quando você está com a sua mente em paz, que eu entendo que é a mente no estado de meditação, né? Quando isso faz parte de você, não é sentar para meditar, é que você tem essa paz, né, da sua mente, né? Essa mente que está tagarelando está em silêncio, né? E quando há esse silêncio, quando você penetra nesse silêncio, é essa que é a paz, né, que eu entendo. É onde você realmente está feliz, onde não tem sofrimento e você tem toda a capacidade, né, porque você está no momento presente, né, você está puro, limpo, né, daqueles pensamentos, dos condicionamentos passados, né, para conseguir enxergar com clareza uma situação, né, um problema, o que for que venha, você consegue resolver nessa união consigo mesmo, né? Porque eu acho que é isso mesmo, né? Pelo menos há muito disso. Sairam. Sério, acho que dá para a gente ler mais um parágrafo. Rukmini, a consorte do Senhor Krishna, em uma ocasião, enquanto pesava o Senhor na balança, colocou uma folha de manjericão e disse: se é verdade que você se entrega a um verdadeiro devoto, que seu peso se torne igual ao desta folha de manjericão. E, vejam, o Senhor Krishna de um lado e a folha de manjericão do outro, e a balança estava em perfeito equilíbrio. Assim, a devoção, Bhakti, adquiriu um lugar especial na humanidade, Manavatva. O Senhor Krishna disse: somente aquele que me adora com total devoção é querido para mim. Yo Mad Bhakta Samai Priyaha. Isso não significa que devemos negligenciar a educação mundana. Somente quando você tem confiança e fé em si mesmo e em Deus, é que a natureza humana adquire grandeza. É por isso que Vivekananda disse: fé em si mesmo e fé em Deus. Esse é o segredo da grandeza. Em primeiro lugar, o homem deve desenvolver fé total na divindade. Vou reler. Rukmini, a consorte do Senhor Krishna, em uma ocasião, enquanto pesava o Senhor na balança, colocou uma folha de manjericão e disse: se é verdade que você se entrega a um verdadeiro devoto,
que seu peso se torne igual ao desta folha de manjericão. E, vejam, o Senhor Krishna de um lado e a folha de manjericão do outro, e a balança estava em perfeito equilíbrio. Assim, a devoção, Bhakti, adquiriu um lugar especial na humanidade, Manavatva. O Senhor Krishna disse: somente aquele que me adora com total devoção é querido para mim. Yo Madbhakta Samai Priyaha. Isso não significa que devemos negligenciar a educação mundana. Somente quando você tem confiança e fé em si mesmo e em Deus, é que a natureza humana adquire grandeza. É por isso que Vivekananda disse: fé em si mesmo e fé em Deus. Esse é o segredo da grandeza. Em primeiro lugar, o homem deve desenvolver fé total na divindade. Tairã. Sairam, não é à toa que Sai Baba desenvolveu centros de educação de excelência, né, nas suas escolas e universidades, porque ele é perfeito, né? É Deus. Ele sabe, né, e disse aqui, a educação mundana não deve ser negligenciada. Porque, claro, como é que a gente vai ter autoconfiança se a gente não tiver educação mundana também? Nunca vai ter, não pode ter uma profissão direita, não tem uma habilidade, não tem uma segurança ao falar, não sabe escrever bem, né, expressar-se bem na sua língua, falar até outras línguas, né, comunicar-se com outras pessoas, enfim, tudo que a educação mundana nos dá, né, segurança, fé em si mesmo, né, para agir nesse mundo. Então, é mesmo fé em Deus e fé em si mesmo. E se nos faltam instrumentos, como é que a gente vai ter fé em nós mesmos, né? Quer dizer, tudo é importante. A gente só não pode confundir o lugar de cada uma. A educação mundana nunca vai nos dar a felicidade que desejamos, né? Porque a verdadeira felicidade, né, a felicidade permanente, assim como ele mesmo falou, a imortalidade, é só a educação espiritual que pode nos conferir. Não é mesmo? Sairam. Sairana. Nesse texto tem uma palavra, que eu acho que é uma palavra bem emblemática, essa palavra-chave, né, que é equilíbrio. Ele fala até dessa questão da balança, né, de equilíbrio. E eu acho que, no meu entender, essa é a razão dele estar colocando, né, não, isso não significa que devemos negligenciar a educação mundana. A gente precisa de um equilíbrio, que o que a gente vê, que a gente experimenta, né? Não sou apenas um espectador, né? No caso aqui, enquanto eu estou envolvida nessa maia, eu sou também uma atuante, né? Isso. Então, o que eu experimento é um valor exacerbado, assim, excessivo à educação mundana. O tempo de dedicação que nós damos à educação mundana em relação à busca espiritual, conhecimento do Atman, é infinitamente maior. Até porque no Ocidente, essa questão de conhecimento do Atman, isso, eu, pelo menos, não sei assim, se não for na parte esotérica, mas na parte das religiões ocidentais, não é muito enfatizado, né?
Então, a gente buscar equilibrar isso, observar. Eu estou colocando muito de educação mundana na minha vida. E eu preciso colocar, né, para contrabalançar esse conhecimento mundano, colocar o conhecimento do Atman. É como uma reação química, né? Você não vai dar certo uma coisa a mais do que uma e outra de menos. Né? Aqui, no caso, precisa haver um equilíbrio. Né? Então, eu acho que essa parte do equilíbrio, para mim, foi bem marcante, assim, nesse sentido. A gente precisa rever e reequilibrar, né, as nossas escolhas de o que a gente está buscando aprender. Né? O que a gente busca, assim, formar também. Né? Não sei, né? Sara, acho que a gente pode terminar, então, por hoje o ciclo de estudos. Vou terminar com o Shanti Mantra. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahishah O Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Sai não.